Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Tailana Silva e eu voltei em mais uma parte do nosso episódio com a Angélica Krivanovski para falar sobre agora estresse, burnout e os nossos papéis nisso. Tudo bem, Angélica? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, muito bom estar com você. Angélica, continuando um pouco a nossa conversa sobre o burnout, eu fiquei interessada de saber, ali quando você falou sobre a Covid, até algo engraçado, porque eu lembro que na época da Covid, quando eu fazia terapia, né? E eu fazia terapia aqui no meu quarto. E aí, Até isso não teve limite, né? Na isso não teve limite. E aí eu olhei para minha psicóloga um dia e falei, cara, eu não aguento mais fazer terapia no meu quarto. Que saco. E aí ela falou assim: ai, não, mas vai em outro lugar. Só que aquela coisa, né? Tava todo mundo em casa, não tem como fazer. E teve muita gente que teve que parar a terapia durante a pandemia, porque, tipo, sei lá, o que eu mais vi de relato assim foram mulheres que sofriam agressão, por exemplo, não conseguem fazer a terapia porque o agressor Com tá no certeza. quarto do lado, ou tá no mesmo quarto, não consegue fazer terapia, né? Então, como não se estressar? É, realmente, né? Esse processo da Covid, a gente sobreviveu, né? Porque realmente muitas coisas a gente vai estar tendo que lidar agora, né? Com muitas consequências do que aconteceu lá. E realmente foi uma situação muito difícil, né? A gente comentava antes, né, sobre essa falta de limites, né? Entre trabalho, entre casa, mas também, né, entre terapia e casa. Então, teve algumas facilidades, né, que vieram com isso, como a terapia online, né? Mas, por outro lado, existiram essas outras questões, né? O meu consultório aqui em Araucária, e aqui as pessoas não aderiram muito Ah, ao é? online, não. As pessoas preferiram esperar, algumas pessoas, claro, algumas, né, no maior nível ali, né, eu não estava atendendo. Mas depois, quando começou a ser liberado, as pessoas já quiseram voltar, então, porque eu percebo que o espaço do consultório é um espaço diferente, né? Por Sim. mais que exista, né, um espaço virtual ali, né? O espaço do consultório, é como você falou, né? Às vezes a pessoa queria fazer terapia e tava as crianças ali no meio da casa, o marido no meio da casa, não tinha como fazer direito, né? Então acho que esse espaço aqui, né, para a pessoa ter esse tempo para pensar só nela, não pensar em mais nada, né? Ele é fundamental. Sim, e é até algo bem interessante, porque eu tenho tido bastante contato com conteúdo sobre maternidade, né? E isso Uhum. é algo que eu acho que aparece pra gente, que a gente vê que as mulheres hoje em dia que são mães, que trabalham, que estudam e tem um monte de papel, o espaço terapêutico é você chegar e, por mais. É um lugar para você demonstrar o seu estresse, né? Que a gente tem falado Uhum. sobre essa maternidade que você tem noção, às vezes, que tem partes que não são tão boas assim. E como que você tá em casa com a tua criança? Você não pode falar, tipo, nossa, eu acho um saco quando, né, meu filho vem me chamar assim, assado. E a criança tá ali olhando, não tem como fazer isso. É, Então, o que é curioso é que às vezes acontece até com fora da Covid, né? Mães assim que, ai, não tenho de deixar meus filhos, posso levar? Então, justamente o espaço terapêutico para você não pensar em nada disso, né? Para você se desvincular de tudo, né? tipo, para você Então, não se E, preocupar. vou, e olha só o que você falou, né, tá? Eu acho que isso reflete muito como que é o estresse no nosso dia a dia, né? Uma coisa é a situação física, né, de estar ali a criança, outra coisa, todos os papéis que a gente assume, toda essa responsabilidade, toda essa autocobrança de, ai, se eu deixar meu filho na casa de alguém, eu vou estar sendo uma mãe responsável. Então, veja, uma coisa é a situação física, outra coisa Sim. é tudo que a gente cria por trás dessa situação que acontece, né? Sim, e você acha que hoje em dia a mulher, por ter esse papel, vários papéis, no caso, todo mundo tem vários papéis, mas eu acho que a mulher ela se sobrecarrega um pouquinho mais. As mulheres entram mais fácil em um quadro de estresse agudo, assim, e burnout? Olha, eu acredito que elas têm mais propensão, sim, mas ao mesmo tempo as mulheres têm mais chances, elas costumam pedir ajuda mais. Eu percebo assim que os homens
eles, quando eles vêm para a clínica, é porque eles estão realmente muito mal, né? As mulheres não, né? Elas têm uma tendência a procurar, né, ajuda antes. Então, sim, as mulheres se sobrecarregam muito mais, isso faz com que elas tenham mais propensão a estresse, ansiedade, a burnout, mas os homens, eles negligenciam mais, né? Então, falando sobre aquela questão da negligência dos primeiros sintomas, os homens são campeões em fazer isso. Sim, porque geralmente, até conversando com as pessoas, assim, né, ali na universidade, a gente vê que as mulheres, quando a gente chega e fala assim, mas, né, como que tá sua dia, tal, e elas têm uma tendência a se abrir com muita facilidade, né, e a gente vê que os homens, tipo, tudo bem? Tudo bem, não tem nada de errado aqui. E aí você vai fazer né, uma atividade, alguma coisa, daí solta assim, tô muito cansado, não aguento mais, tá muito difícil. Aí você consegue pescar, mas é muito difícil os homens realmente se abrirem, assim, porque é um processo mais difícil, eu acho, tipo, um processo social que dificulta um pouco Sim. essa abertura dos homens para cuidar deles. Exatamente, tem uma questão cultural muito forte, né, de que o homem não chora, né, não pode expressar. Eu percebo que isso tem melhorado, então eu estou bem esperançosa. Sim, e a gente, se tratando, como a gente com o laboratório a gente não vai fazer clínica ainda, né? A gente sempre pensa em coisas em grupo e tal, e sempre nas atividades grupais que a gente fez até então, fora do laboratório, é interessante esse movimento. As mulheres têm mais facilidade de chegar e perguntar alguma coisa e se abrir, mas os homens ali, se a atividade provocou alguma coisa, ele não vai compartilhar no momento que tá todo mundo junto, ele vai compartilhar com o par dele, tudo. E tá tudo bem, né? Eu acho que o importante é saber os locais seguros. Eu acho que uma das funções do laboratório, assim, que a gente tem pra gente é colocar um local seguro mesmo para os funcionários, né? Tipo, olha, vocês podem vir aqui e reclamar do teu chefe, tá tudo bem. Exatamente, acho que isso é fundamental mesmo, né? Porque, enfim, né? Seja homens ou mulheres, às vezes é difícil identificar nesse lugar seguro mesmo. Então, que bom que o laboratório tem sido, acho que é bem, bem importante socialmente. Uhum. Angélica, sobre os atendimentos clínicos, como que a galera chega em você? Porque eu acho que estresse é uma demanda que está em quase todo mundo. Mas o pessoal chega em você falando, tipo, já estou estressado, ou alguma coisa assim, tipo, como que. E como você desconstrói isso, tipo, gente, o estresse não é tão ruim assim. Normalmente eu percebo uma grande confusão entre estresse e ansiedade. Geralmente as pessoas vêm falando de estresse, né? De ansiedade, perdão. Ou elas vêm falando, né, sobre estar muito deprimido, estar muito ansioso, falam de crise de ansiedade. Então, acho que eles vêm um pouco mais nesse sentido, assim. A gente é que tem que entender, né? Fazer o nosso primeiro diagnóstico ali para tentar entender o que está acontecendo de verdade, né? Uhum. E as emoções, você acha que hoje em dia essa confusão ela ocorre porque a gente não conhece as emoções e o que elas são, para que elas servem, porque, né, tem essa confusão e isso é algo que eu acho que bate bastante na tecla, assim, na mesma tecla, porque é algo que aparece em vários trabalhos que a gente vê de Sim. colegas, assim, de psicologia. Sim, eu acho que é muito nesse sentido, né? Porque se a gente for pensar como que a gente aprendeu a chamar, a definir, né? A raiva de raiva, a ansiedade de ansiedade, o medo de medo. Alguém nos ensinou. E normalmente essa pessoa que nos ensinou também não sabia muito bem definir o que era raiva, o que era ansiedade, o que era medo. Então, eu acho que muito dessa confusão vem sim, né? Desse desconhecimento mesmo do que são as emoções, para que servem. Eu tenho visto um movimento bem legal, assim, tanto na psicologia quanto até na própria educação, né? Em algumas escolas já tem algumas disciplinas de inteligência emocional, de manejo de emoções, né? Regulação emocional,
que eu acho que é fundamental, né? Porque senão a gente confunde mesmo as emoções e cada emoção tem uma função, né? O medo tem sua função, a ansiedade tem sua função, a raiva tem sua função. Então é importante a gente entender para que serve cada uma delas, né? Até, por exemplo, alguns filmes, né? Por exemplo, Divertidamente, é um filme para criança, mas que muito adulto tinha que assistir, né? Porque ele fala muito da função da tristeza ali, um pouco da função de todas as emoções. Sim, e é bem legal que a gente tem produzido mais esses materiais, eu acho, tem bastante trabalho, assim, eu vi bastante trabalho analisando Divertidamente, porque é algo ali que coloca para você de uma forma mais simples, que eu acho que a gente aprende de uma forma que é meio complexa, é muito complicado você olhar, né? Por exemplo, uma criança fala assim, ah, você tá com medo. A criança vira o que que é medo. E o adulto realmente não sabe explicar o que é o medo. E acaba sendo uma coisa que fica um conceito muito nublado, né? A gente fez em abril, a gente fez um questionário, assim, para os funcionários, com carinhas, assim, demonstrando as emoções. Raiva, tristeza, alegria, tá, tá, tá. E nesse a gente colocou uma que era uma misturinha, assim, de uma amarela meio triste e uma vermelha meio com raiva. E foi muito interessante, porque eu olhei aquilo e eu falei, cara, eu não sei conceitual o que é isso. Eu acho que é uma tristeza misturada com uma raiva. É um sentimento de confusão ali, né? E foi muito interessante que as meninas olharam para mim e falaram, ah, mas você vai colocar? Eu falei, eu vou. Vocês vão ver o tanto de gente que não sabe como tá se sentindo. E foi batata, assim. A maioria das pessoas, tipo, coloca aquela confusão porque não sabe definir se tá triste, se tá bravo. Ou a gente colocou uma pergunta sobre o que era o estresse. E a maioria das pessoas coloca o estresse como se fosse um sentimento, não coloca a definição do estresse em si. Assim, e foi muito gritante a diferença, porque a gente teve 2 respostas que definiram o que era estresse e o resto era todo mundo falando sobre situações estressantes do dia a dia, como se sentia, como que tava, porque a gente não. Eu acho que a gente, às vezes, tenta simplificar as coisas, só que fica tão nublado que a gente acaba complicando. Exatamente. Mas legal essa iniciativa de vocês, eu acho que ela é bem importante, né? Como eu estava falando, a divulgação da informação ela é fundamental, né? E realmente acontece muito essa confusão das emoções, né? Então, Angélica, você pode me explicar um pouco sobre os manejos, quais são eles para estresse? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, né, quando a gente tem uma situação de estresse, é parar e identificar, né, quais são esses estressores, se eles são estressores que são ameaças reais ou se são ameaças irreais. E aí a gente avalia, né, se de fato são ameaças, a gente pode pensar em formas de solucionar esses problemas, se for um problema que está gerando esse estresse. Se for, por exemplo, o que acontece muito, principalmente com as mulheres, né, um problema de assertividade, né, a gente tem que pensar, será que eu não estou me sobrecarregando demais? Será que eu não tenho que colocar alguns limites, né? Então, também a gente, né, enquanto psicólogo na clínica, a gente também trabalha bastante assertividade, que é uma coisa importante, né, para lidar com o estresse. Outra coisa que ajuda bastante é a atividade física, porque a atividade física ela libera, né, além de ajudar a eliminar, né, a adrenalina e noradrenalina, que é liberado quando a gente fica estressado, ela também libera no nosso sangue endorfina, que é aquele hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade, né. Outra coisa, o sono, que também ajuda a descansar, porque como o estresse ele gasta, né, a nossa energia do corpo, o sono ele ajuda a recuperar, tanto o sono quanto a alimentação adequada. Então, tem alguns alimentos que ajudam bastante, né? Como peixe, frutos do mar, que tem zinco, tem selênio, frutas cítricas por causa da vitamina C. Então, alguns alimentos ajudam, né, a gente a regular um pouco, né, essa questão do estresse. Outra questão que ajuda também é exercícios de respiração, meditação. Eu acho legal que hoje isso está muito em alta, né? Então, existem muitos exercícios de respiração, de meditação guiada que a gente pode encontrar pela internet. Na clínica, a gente, né, ensina os pacientes exercícios de respiração, exercício de meditação, tem mindfulness, que é uma meditação que a gente usa bastante. Então, são algumas formas de a gente reduzir um pouco esse estresse. E, né, para vocês que estão assistindo aí, né, que já tentaram fazer tudo isso e ainda assim estão muito cansados, muito estressados, né, eu acho que é importante procurar ajuda,
procurar, né, o pessoal do laboratório, procurar atendimento psicológico, no mínimo uma avaliação psicológica para avaliar o que mais que pode ser feito. Mas, de maneira geral, é mais ou menos isso que a gente faz. Sim, e é bem interessante porque tudo isso fala de uma consciência que às vezes a gente não tem sobre como está o nosso corpo, né? Que às vezes a gente só percebe que a gente está muito estressado quando a gente está com dor, quando a gente, igual você disse, né, anteriormente, quando você está com um problema realmente de grave depressão, de ataque cardíaco, de alguma coisa, você só percebe quando está muito evidente, quando não tem como esconder, né? E esses exercícios assim de respiração, parar, observar, traz uma consciência maior, e eu acho que o estresse é bem relacionado a isso, né? Sobre você ter consciência, sobre o que está te estressando externamente, o que te estressa internamente, o que você pode mudar, o que não dá para mudar, como lidar com isso, né? Exatamente. E é interessante. Agora, o legal é que a gente tem agora o laboratório, a gente está estudando isso, mas para os colaboradores aqui de Curitiba que estão precisando, a gente tem a Clínica Escola também, que a gente faz avaliações, atendimentos clínicos em psicologia, e estamos aí para lidar com o estresse das pessoas, né? Eu acho. Isso aí. Isso aí. Vamos de pessoa em pessoa diminuindo o estresse de maneira geral da população. Sim, Angélica, muito obrigada pela participação. Você pode passar para a gente sua rede social, caso a gente entre em contato ou a galera queira entrar em contato com você? Eu que agradeço o convite, sempre muito bom falar, né, sobre um tema. Primeiro que é um tema que eu gosto muito, né? E segundo que é um tema extremamente importante. A meu Instagram profissional é Angélica KRZY, então vocês podem me procurar por lá, eu coloco alguns trabalhos que eu faço, então podem entrar em contato por lá, podem entrar em contato por e-mail também, né? Que eu também respondo meus e-mails frequentemente, então vocês podem entrar em contato, que é o angel.krzy@gmail.com. E fico à disposição se tiverem dúvidas, questionamentos, só manda lá que a gente vai conversando. Beleza, Angélica. Então, mais dados sobre ela, informações a gente tem também no nosso perfil do Leste, tá, galera? Tem postagem sobre a Angélica lá. Ela participou também da nossa inauguração. E é isso, gente, o episódio sobre estresse. Caso você precise de ajuda, não ouse em procurar, não hesite em procurar, que é importante. E é isso, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até.